Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de exegese da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos trabalhando aqui o nosso panorama exegético e eu sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma dessa série, mais um vídeo, né, dessa série de vídeos. Basicamente, na última aula a gente continua, aliás, a gente falou um pouco sobre a filosofia da exegese, continuamos falando um pouco sobre isso. E agora falando sobre a definição. A exegese é a aplicação hábil de bons princípios hermenêuticos ao texto bíblico na língua original. Isso aqui é a diferença da exegese para a hermenêutica, certo? Exatamente isso. Nós colocamos princípios hermenêuticos. A hermenêutica ela é mais uma consideração sobre os princípios de interpretação, sobre as regras e tudo isso. A exegese é a aplicação desses princípios na língua original. Então nós temos o EBI e nós temos a exegese. O EBI, né, o estudo bíblico indutivo, é a análise do texto na sua forma em português, ou seja, na nossa própria língua. E a exegese nada mais é do que um EBI, digamos assim, na sua língua original. O objetivo é entender e proclamar o significado pretendido pelo autor, lembrando que essa também é uma grande importância, aliás, é a grande importância em relação à exegese, entender também que a exegese ela se propõe a entender o que o texto significou para os leitores originais, certo? Então, o texto bíblico, ele não foi, isso faz toda a diferença, né? O texto bíblico ele não foi escrito para mim, literalmente, no sentido diretamente para mim. Paulo não estava pensando em mim quando ele escreveu o texto de Romanos, por exemplo. É claro que ele escreveu, Deus inspirou aquele texto para que esse texto fizesse diferença na minha vida. Eu tenho que falar isso com muito cuidado, claro. Não estou dizendo que a Bíblia não é relevante para a minha vida. É claro que é relevante. A Bíblia é a nossa aquilo que traz vida para nós. Mas o que eu quero dizer é que Paulo não estava pensando em mim, ele estava pensando naqueles irmãos das igrejas lá de Roma, quando ele escreveu a carta aos Romanos, e não estava pensando em mim diretamente. Então, dessa forma, a gente precisa entender também que o significado que nós estamos buscando é aquilo que foi pretendido pelo autor. É claro que ao entender o significado pretendido pelo autor, eu entendo também o significado eu consigo entender melhor como eu posso aplicar isso para os dias de hoje. É claro que, na verdade, quanto mais eu entendo o que o autor quis dizer originalmente, eu posso trazer isso com mais segurança para os dias de hoje. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não entendem o que significava para as pessoas naquela época e já querem sair aplicando, né, a Bíblia de uma forma a vida das pessoas sem mesmo considerar o que significava para os leitores originais. Então, o papel da disciplina da exegese. Qual é a razão da disciplina? Né? Por que ela existe? No uso técnico, o objetivo da hermenêutica é estabelecer os princípios metodológicos. A gente falou sobre isso, né? Falando agora de hermenêutica, a interpretação do texto. Ao passo que o alvo da exegese é aplicar os princípios ao processo real de significado, real de descoberta do significado do texto. Ou seja, hermenêutica trata de princípios. Hermenêutica trata de princípios de interpretação. Princípios metodológicos de interpretação. A exegese trata de aplicação desses princípios para alcançar o significado original do texto. De modo geral, a hermenêutica está relacionada à exegese como a teoria está para a prática, exatamente. A hermenêutica nos dá princípios teóricos e na prática nós fazemos a exegese. A boa exposição bíblica pressupõe uma boa exegese. De modo geral, a exegese está para a exposição, como a interpretação está para a aplicação. Vamos entender isso aí. A boa exposição bíblica. Deixa eu falar isso aqui. Não estou dizendo, já vou deixar uma ressalva aqui. Não estou dizendo que todo autor, todo pregador tem que ser um grande exegeta. Não necessariamente.
Nem todo pregador da palavra de Deus, nem todo expositor da palavra de Deus vai ser um exímio exegeta, um exímio linguista, um exímio hebraísta, um exímio especialista no grego clássico, no grego koiné. Claro que não, não necessariamente. Até porque o expositor da palavra nem sempre vai ter tanto tempo assim para se dedicar somente a isso. Normalmente se trata de um pastor, um professor de escola bíblica, um diácono, um presbítero, pessoas que de alguma forma ensinam na igreja por uma razão ou por outra. Então, a questão é que nem toda exposição vai vir de uma exímia exegese, mas toda exposição vai vir de uma exegese, mesmo que não seja do seu autor, exatamente, do autor dessa exposição. Mas quando o autor da exposição ele não pôde fazer uma exegese tão profunda do texto, ele vai poder lançar mão de outras exegeses que normalmente se tratam dos comentários. O ponto é dizer que toda exposição vai requerer que você tenha um entendimento do que aquele texto significava para os seus leitores originais. Sem esse entendimento, você corre o risco exatamente de pregar, de ensinar, de proclamar aquilo que Deus não disse. E tenha medo, fuja disso como quem foge da pior das coisas. Você não quer pregar, você não quer ensinar aquilo que Deus não falou. Ok, tendo falado sobre isso, qual é o objetivo então da disciplina da exegese? É interpretar o significado pretendido pelo autor em determinado texto. O significado pretendido pelo autor. O que o autor quis dizer? É claro que existe uma limitação aí. É claro que eu não consigo entender o que estava na mente de Paulo, literalmente. Eu não consigo entender, não sou psicólogo, né? E não é só psicólogo, né? Porque o autor morreu. Como é que eu vou saber o que estava na mente dele? Se ele tivesse vivo já seria muito difícil, quanto mais com relação a alguém que já morreu há tantos anos. Então, na verdade, o significado do texto está no texto, está no ato comunicativo, certo? E quando Paulo escreveu, ele teve uma vontade objetiva de se comunicar e de alcançar um propósito comunicativo naquilo que ele falou, ou melhor, escreveu. E sendo assim, eu posso alcançar aquilo que ele quis falar, porque é o que ele colocou pra gente dentro daquelas letras. Então, alguns elementos característicos da exegese destacam as áreas que o exegeta precisa ter em comum com o autor. Então, para eu chegar mais perto de Paulo, dentro dessa nossa ilustração, para eu chegar mais perto de Paulo, eu preciso de alguns pontos, de algumas pontes, digamos assim. Uma delas é o texto. O texto. Como é que eu sei que o texto que Paulo escreveu é o texto que eu tenho nas mãos? Esse é um questionamento importante de se fazer. Como é que eu sei que o texto que eu tenho não é adulterado, não é uma cópia com muitos problemas, de muitos acréscimos, de muitos erros? Como é que eu sei? Bom, existe uma técnica chamada crítica textual, toda uma disciplina acadêmica, uma disciplina metodológica chamada crítica textual. Às vezes é mal entendido, né, porque tem um nome de crítica, mas a ideia de crítico é a ideia de crítica textual, é de analisar os textos. Agora não estamos falando do texto da Bíblia, estamos falando dos textos dos manuscritos relacionados à Bíblia, e assim poder saber qual desses textos, qual desses manuscritos refletem os originais. Então esse é o papel da crítica textual. Assim eu me aproximo do autor com relação ao texto, mas eu também preciso me aproximar do autor com relação à língua e ao gênero literário. E isso me faz aproximar do autor através do estudo da gramática, o estudo das palavras e o estudo das formas literárias. Isso me aproxima do texto. É por isso que o aluno de exegese, ele precisa já ter um conhecimento do grego. É por isso que ele precisa de ter um conhecimento do que se trata um genitivo,
do que se trata um dativo, do que se trata um particípio. Por que ele precisa disso? Ele precisa disso exatamente porque ele precisa se aproximar do autor bíblico. Ao mesmo tempo, nós precisamos de uma proximidade com relação à história, ao pano de fundo histórico-cultural. Quando eu sei mais sobre isso, é como se eu me aproximasse ainda mais do apóstolo Paulo, falando lá do nosso exemplo de Romanos. Eu estou chegando mais perto dele, porque agora eu sei como era a história. Não só tenho o mesmo texto que ele teve, que ele escreveu. Eu não só tenho a mesma língua que ele, porque agora eu sei o grego, eu sei as relações textuais, as relações gramaticais, as relações sintáticas, mas agora eu também estou mais perto dele historicamente, culturalmente. E com isso eu tenho acesso a esse pano de fundo cultural histórico através do quê? Através dos livros de história, através dos livros de história do Novo Testamento, através dos panoramas. E isso me aproxima do texto a partir do aspecto histórico-cultural. E ao mesmo tempo nós nos aproximamos do texto bíblico, do autor, através também dos conceitos, do contexto, da cosmovisão da época, como as pessoas pensavam naquela época. O que elas pensavam sobre o Logos? O que elas pensavam sobre a encarnação de Jesus? Qual é o significado de Jesus ser aquele que se encarnou, veio em carne e osso e comeu peixe assado com os seus discípulos? Qual é a diferença? Por que João quis falar que Jesus comeu peixe assado? Por que lá em 1 João vai falar que ele, aquele que era desde o princípio, as cujas mãos nós apalpamos com respeito ao verbo da vida? Por que ele tem que falar tanto do corpo? Porque muita gente achava que o corpo era mau, que a matéria era má. E sendo a matéria má, o que eu faço com ela? Eu a dispenso. Mas não é assim que funciona. Jesus Cristo veio em carne, ele é o Filho de Deus encarnado. E com isso eu posso entender que eu me aproximo mais do texto agora, porque eu tenho um pouco mais da cosmovisão, dos conceitos filosóficos, dos conceitos intelectuais do homem e da mulher daquela época. Beleza. Mais adiante a gente pode considerar com relação à hermenêutica para a exegese, a definição de interpretação gramático-histórico contextual. Gente, a gente está falando aqui sobre a hermenêutica gramático-histórica contextual. O que isso quer dizer? É um método que busca o significado de um trecho da escritura segundo as regras da gramática e da forma literária, gramática, os fatos da história. Quando a gente fala sobre ser histórico, a gente está falando que de fato aconteceu. Lembra que os liberais, muitos neo-ortodoxos também falavam que aquilo que aconteceu com relação a Jesus Cristo, a sua ressurreição, se aquilo aconteceu ou não, não importa, ou pelo menos aquilo o que importa são os relatos acerca de Jesus. Mas se ele ressuscitou, a gente sabe que ele não ressuscitou, porque você sabe como é que funcionam as coisas. Jesus Cristo, né? Isso seria um milagre. A gente sabe que milagres não acontecem, porque isso seria acreditar no sobrenatural, mas esse sobrenatural era uma forma de os discípulos dizerem que Jesus era muito grandioso para a sua época. Enfim, a gente teria várias razões aqui para usar esses argumentos liberais, mas o ponto é que a relação histórico-gramatical quer dizer que é gramática, ou seja, a minha interpretação do texto nas suas relações gramaticais, sintático, semânticas, e ao mesmo tempo é histórico. Eu analiso os fatos históricos. Aconteceu, Adão e Eva aconteceram, a ressurreição aconteceu, a ascensão de Jesus aconteceu. É um fato histórico analisável, registrado. E eu posso crer nisso. Então, quando a gente fala de histórico gramatical, dentro do seu contexto, é porque nós estamos lançando mão da importância de que isso tem para a nossa interpretação. São fatos que aconteceram. É o melhor método pela existência de características que o intérprete deve compartilhar com o autor, com o objetivo de determinar o seu significado. Já falamos daqueles conceitos.
Quais seriam algumas pressuposições evangélicas fundamentais da interpretação gramática, histórica e cultural? Quando eu falo aqui evangélicas, é ruim, né? Esse nome, infelizmente, muitas vezes é mal compreendido. E mal compreendido com razão para quem não compreende, porque evangélico muitas vezes não quer dizer nada. Então, entenda como evangélico com relação àquilo que é a partir do evangelho. Então, algumas pressuposições a partir do evangelho que são fundamentais na interpretação gramática, histórica e cultural. Uma dessas pressuposições, ou seja, eu estou pressupondo, quando eu estou falando aqui, eu não vou ficar discutindo aqui, defendendo a inerrância e defendendo a inspiração, porque isso eu já imagino que você crê. Se você não crê, eu só posso sentir muito, mas eu já vou pressupor que o aluno que vai fazer a exegese, ele vai crer na inspiração e na inerrância do Antigo e do Novo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus, passa grafê, Theopneustos, toda a escritura é inspirada por Deus, Theopneustos. Kai ofelimus, e útil para o ensino, pros didascalian, e aí vai, né, para a correção, para o ensino na justiça, pros paideian ten en dikaiosine, ou seja, para a educação na justiça, passa grafer theopneustos, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Essa é uma pressuposição que nós temos quando a gente analisa o texto bíblico, certo? Beleza. Como eu falei, eu não vou ficar aqui me delongando nessa discussão. Existem outras disciplinas para falar sobre a inerrância, em termos da sua defesa, né? Nós temos a bibliologia dentro da teologia sistemática para discutir essa questão. Temos a própria disciplina chamada Introdução Bíblica, em que se trata ali também sobre as introduções dos livros e as análises da canonicidade dos textos. O meu alvo aqui, basicamente, é que você entenda que nós estamos tratando com a palavra de Deus. É assim que eu pressuponho que você vai analisar o texto bíblico, ok? Beleza. Algumas limitações da interpretação gramática histórico contextual. Existem algumas limitações. O alvo da exegese, o significado pretendido, pode perder-se em uma massa desconhecida de detalhes técnicos. Olha como é importante falar disso aqui. Às vezes a gente está estudando exegese e às vezes o que acontece é que a gente se depara com tantas informações. Eu preciso fazer análise crítica do texto, análise da crítica textual, eu preciso fazer uma análise histórica, preciso fazer uma análise cultural, uma análise conceitual, uma análise sintática, uma análise morfológica, uma análise... E às vezes a gente pode se perder no meio dessa massa de coisas e não nos fazer entender o alvo, que é de fato o significado do autor. A unidade também da palavra de Deus pode ser ignorada pela perspectiva estreita demais de uma passagem. Acontece demais de o exegeta ficar tão focalizado no seu texto, mas ir tão a fundo no texto grego, que ele acaba não compreendendo o todo, certo? Não aprende o maior, essa porção maior da escritura. Porque ele está muito focado no micro e ele esquece o macro, ele perde a noção do macro, a gente não pode cair nisso. Ao mesmo tempo, os princípios do método podem se tornar uma camisa de força em vez de linhas mestras para o exegeta. Às vezes ele fica tão preso naquilo que ele acaba que o método acaba se tornando mais forte para ele. Então a exegese ela foi feita para o texto e não o texto para a exegese. Isso quer dizer que nós precisamos da exegese como uma metodologia? Claro, precisamos, estamos aqui estudando isso. Mas ela não pode ser aquilo que nos prende de tal forma que você não consegue sair dela nem um pouco para compreender o todo, para ter uma noção maior do texto bíblico, certo? Então tenham muito cuidado com isso. São pontos importantíssimos que a gente não pode esquecer. O ponto 6 aqui que eu quero chamar a atenção é que um método para a disciplina da exegese requer alguns pontos. Um deles é que o Novo Testamento grego é a base para a exegese. O que eu quero falar com isso?
toda tradução possui limitações. Não posso dizer para você que a tradução ela é um espelho dos originais. Não é, não vou mentir para você, que não é. Mas se você pegar o texto de Efésios 2, na atualizada, você vai ver que, eu acho engraçado, né, porque a atualizada, a corrigida fiel, a revista corrigida são passagens, são textos que normalmente são conhecidos por serem mais literais. E eu entendo, gosto muito inclusive dessas versões, mas quando chegamos lá em Efésios 2, a verdade é colocada para nós. Por quê? Porque o texto de Efésios 2, no versículo 1, começa: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, né? Ele vos deu vida, exatamente, começa assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Beleza. Ele vos deu vida, essa expressão ele vos deu vida não está no versículo 1. Se não me engano, ela vai estar no versículo 5, no original. O que acontece? O autor da tradução, ele fica difícil de fato traduzir estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vem com uma oração bem longa, e aí ele não consegue simplesmente colocar tudo aquilo que o autor, no caso Paulo, escreve sem antes colocar a oração principal. Então ele puxa essa oração principal lá do versículo 5 e coloca no versículo 1. E ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ora, mas não seria uma tradução literal? Cadê o literalismo? O versículo 1 não tem ele vos deu vida. Mas é porque ele precisa colocar ali, senão vai ficar difícil de fazer sentido. O que eu quero dizer com isso? As traduções são limitadas. Entenda. E tá gravado, né? Se alguém quisesse fazer... Bom, não vou dar nem ideia de edições aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é que há uma limitação na tradução. Por mais que ela queira ser literal, ela vai precisar interpretar o texto. Ela vai precisar colocar mais palavras, porque as palavras gregas não são as mesmas do português. Eu não tenho uma relação de 1 para 1, de uma palavra para uma palavra. Não, de uma preposição. Existem palavras no grego que eu preciso de uma frase inteira para traduzir. Mas é só uma palavra. Ok, meu amigo, eu preciso de uma frase. Isso acontece na nossa tradução do inglês para o português. Eu trabalho com tradução do inglês para o português. Isso acontece direto. O contrário também é verdadeiro. Existem palavras do português que quando você vai passar para o inglês, você precisa de uma frase para explicar. Tem a velha ilustração da palavra saudade. Se você for falar saudade em inglês, você não tem a palavra saudade como a gente tem. Então quer dizer que o americano não sente saudade. Claro que não, ou outra pessoa que fala inglês, né? Os ingleses, os indianos, ou que seja lá quem fala inglês. Não é isso. Eles sentem saudade, mas quando eles vão falar de saudade, essa palavra não tem lá no inglês. Eles vão ter que usar umas outras palavras, às vezes uma frase para explicar. Ou seja, as traduções são limitadas, não existem línguas idênticas, não é uma relação de 1 para 1. Então é por isso que a gente precisa das línguas originais. É uma base, é a base de tudo. Sem o texto original não tem exegese. Achei engraçado uma vez que alguém falou, né, que estava estudando a exegese, e eu fiquei curioso, né, para saber como é que era, e a pessoa estava estudando a exegese no texto em português. Eu não quis explorar aquele assunto e ficar dizendo, mas o que você está fazendo no exegese e tal, até porque não era o propósito da questão. Mas não era uma exegese. Você está fazendo um estudo bíblico válido, importante, sólido dentro da sua seriedade, mas ele não era uma exegese. Então, o ponto é dizer que nós precisamos do texto original. Sempre vamos precisar do texto original para fazer exegese. Pressupomos isso. Não adianta seguir adiante na exegese sem ter alguma noção do texto original. Esse ponto não pode ser esquecido. Agora, ainda dentro do círculo hermenêutico, outra questão aqui é lembrar que o círculo hermenêutico rege a boa exegese. O que a gente quer dizer com isso? A compreensão plena do livro depende da exegese cuidadosa das suas partes, certo? A compreensão plena do livro depende da exegese cuidadosa das suas partes. Ou seja, quanto mais a gente conhece os detalhes do texto, do livro, mais a gente conhece
o todo do livro. E a recíproca é verdadeira. A compreensão total de uma única passagem depende do entendimento do livro no qual está escrita. Ou seja, o conhecimento do todo, ele acaba nos fazendo entender melhor as partes, e o conhecimento das partes nos faz entender melhor o todo. Se você entender esse ponto aí, faz com que a gente siga mais adiante na exegese. Ou seja, a sua exegese vai melhorar na sua compreensão do todo. E a sua compreensão do todo vai ajudar na sua exegese. Beleza, eu entendi isso, eu consigo ir mais pra frente. Vai se tornando um ciclo virtuoso, não vicioso, né? Virtuoso. Quanto mais compreensão dos detalhes, mais compreensão do todo. Quanto mais compreensão do todo, mais compreensão dos detalhes. Siga-se nesse ponto, isso já vai nos ajudar em termos desses fundamentos com relação à exegese. Ok? É isto, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!